às vezes o pessoal está no celular, algumas pessoas vão ter dificuldade ali, como a gente vai ficar mexendo para lá e para cá, então pode ser que eu fale ali, a gente vai, eu vou passar o código ali, vocês entram, mexem um pouco e voltam. Hã? Eu acabei de entrar na turma. Tá bom. Eu já vou fazer isso para vocês aqui. Eu vou usar um outro perfil, que não é o meu ali, para entrar para vocês verem como é que faz, tá? Eu vou fazer aqui a transmissão. Ô, Jonathan, mas acho que todo mundo já sabe entrar, porque todo mundo já entrou nessa sala. Tem certeza? Não, mas... Então, deixa eu fazer. Deixa eu fazer que vai ficar melhor se eu mostrar para todo mundo como é que faz, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui. Deixa eu trocar de perfil aqui. Eu vou colocar o código aqui para vocês, só um instantinho. O código é esse daqui. Deixa eu só copiar. Opa. Copiar. Vou colar aqui para vocês, só um instantinho. E vou colar aqui no chat, tá? Ó, esse aqui é o código da sala. Ok, eu vou... Deixa eu parar de transmitir aqui, que eu acho que eu transmiti a janela errada. Deixa eu transmitir outra janela aqui, que é a janela onde eu estou com essa daqui aberta. Beleza. Tá, Jonathan, eu entrei. Tá, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês assim, ó, quem não fez ainda, vou mostrar como é que é. Ó, aqui eu estou com outro perfil, que não é o meu de como professor, e vocês entram ali, né, classroom.google.com. Deixa eu colar o endereço aqui também para vocês. Ó, esse aqui é o endereço. Aí vocês entram, tem que ser um e-mail do Google, essa é a parte chata, tá? Aí vocês se cadastram ali, entram com algum e-mail do Google, pode ser de vocês, pode ser algum do e-mail dos pais de vocês ali. Entrando nisso, vocês vão entrar aqui em cima, ó. Tem esse maisinho. E aí, nesse maisinho, tem que colocar o participar de turma. Deixa eu copiar aqui de novo o código, porque eu vou entrar na minha turma aqui mesmo, só que como aluno. Vou tirar o código aqui e vou participar de turma. Aí eu vou digitar o código e vou dar o participar. Opa! O código não é válido. Como assim esse código não é válido? Tu copiou errado. Eu copiei errado? Não, eu copiei certo. Aqui, ó. Eu consegui entrar. Não apareceu isso pra mim. Eu também já consegui entrar. Eu consegui na boa. Vou tentar pegar de novo. Eu também. Deixa eu pegar o também código. entrei já. Vamos ver aqui. Deixa eu copiar de novo meu código. De repente eu copiei com um negócio a mais aqui. Vamos ver aqui. Se você consiga entrar. Pode ser também que eu não consiga entrar porque esse daqui já é um de professor. Então, vou tentar colocar aqui. Peça para o seu professor o código da turma. Digite aqui. Digitei. Participar. Não. Eu acho que eu não consigo participar porque esse Classroom aqui já está como professor. Aí pode ser isso também. Tá? Então, vamos ver aqui. Ô, Jonathan, por que no Classroom tem um monte de aula de 17/6? É isso que eu vou falar agora. Então, eu vou abrir para vocês ali e vou mostrar isso para vocês. Deixa eu só entrar aqui. Então, o que acontece ali, ó? Eu coloquei já os vídeos que a gente teve aula de forma organizada. Então, vai aparecer ali para vocês no mural todas as aulas que a gente teve, tá? De forma organizada ali, dia a dia. E vocês podem olhar isso também através do capítulo. O que acontece ali, ó? Eles estão separados por capítulo. Deixa eu ver onde é que eu mostro isso para vocês aqui. Só um instantinho. Próximas atividades. Não é para corrigir. Ó, a gente tem aqui o capítulo 2. Vê se aparece para vocês o capítulo 2 aqui. Deixa eu ver. Copiei o link. Vou colar o link para vocês do capítulo 2 e vocês conseguem ver todas as... Vocês conseguem ver todas as atividades referentes ao capítulo 2. Tá, vai ter atividades que a gente fez ali que não é do capítulo 2, na verdade, né? Que foram no capítulo 1, que a gente estava corrigindo, mas depois eu vou separar. Por enquanto eu deixei tudo no capítulo 2, depois eu vou selecionando. Essa aula aqui foi do capítulo 1, essa daqui foi do capítulo 2.
Onde é que tá aqui? Ah, tá aqui. Pronto, eu vou colar aqui para vocês. Ó, esse link aqui mostra direto o capítulo 2. Na verdade, era para estar aparecendo também essa separação ali para vocês. Não sei por que não apareceu, mas eu já vou ver o que é. Jonathan, eu acho que eu sei por que tu não conseguiu entrar. Porque ali no tua conta do Google, ela pode estar até no anônimo também, tá ali. Mas ali, se tu acessar no Turmas, vai estar no e-mail do F2 Escola Engenho. Sim, mas esse é um e-mail, que é o que eu estou fazendo aqui a transmissão, e o meu e-mail que eu estou usando no Classroom não é esse, é outro. Entendeu? Aqui eu estou tentando, aqui eu estou no caso dentro do Classroom, que é o Classroom em que o André está usando para fazer o negócio dele de história. Tipo, aí eu vou fechar aqui. Se eu tentasse entrar com outro Classroom, com outra conta, aí talvez eu conseguiria, mas aqui talvez esse daqui, por já ser uma conta de professor, talvez eu não estou conseguindo entrar um acesso de aluno dessa turma, entendeu? Tá. Ok. Tentem clicar nesse link aqui, ver se vocês já entram direto ali no lance no caso do segundo capítulo. Está escrito segundo capítulo, aparece vários links, não? Tá carregando, porque a internet é meio... Tá. O que acontece ali, ó? Eu deixei também 3 perguntas em aberto para vocês, que não são perguntas que valem pontos, tá? São perguntas que vocês vão interagir para a gente conseguir entender melhor como é que funciona ainda essa fase inicial. Tem uma pergunta ali que é a pergunta geral, tipo, vocês podem colocar ali, dizer que chegou ali, teve muita gente que já deu um oi ali, hello people. Tipo, é legal vocês mexerem, mandar alguma mensagem ali para dizer que chegaram, para vocês entenderem que tá ok. E também... aparece como turma, alguma coisa não encontrada. Tá, então deixa eu ver se eu consigo aqui o link exato daquilo ali das atividades. Só um instantinho. Todos os tópicos, capítulo 3. Ah, tá aqui, capítulo 2. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link do capítulo 2, certo? Eu vou criar mais um tópico ali para ver se parece para vocês. Só um instantinho. Pessoas, vamos ver quem cadastrou aqui já, não é isso. Tá. Pra mim entrou num negócio lá, onde estava escrito digite a sua pergunta, alguma coisa assim. Então, mas essa aqui são uma parte das perguntas aqui do capítulo 2. A gente tem aqui, ó, perguntas do capítulo 2, da segunda parte. Isso é um dos tópicos, é uma pergunta que vocês podem responder. E ninguém respondeu ainda. Deixa eu colocar ela para cima ali para ficar mais fácil de vocês responder ela. Mas é pra gente responder ou tu... Não, na verdade, a ideia é o seguinte, vocês têm que aprender a mexer no ambiente. Vocês têm 3 perguntas ali, ó. Uma que é perguntas gerais, tá vendo ali, ó, mural as perguntas gerais, que eu acho que está fixado lá em cima. É a primeira pergunta que aparece para vocês, não é? No mural ali, tem a parte do mural da disciplina, não tem? Deixa eu só colocar de novo aqui, quero ver se eu consigo aparecer o Classroom. Para mim, entrou no capítulo 2, é isso mesmo, eu vou entrar no capítulo 2. Nesse link aqui que eu passei, todo mundo entra no capítulo 2 e vai ter várias aulas, uma embaixo da outra, não é isso? Sim. Sim, então, aí é essa ideia, tipo, ali vocês vão ver as aulas passadas, então vocês conseguem clicar ali, em vez de entrar no YouTube, vocês clicam direto numa aula que aparece ali, entendeu? Então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente tiver uma aula, eu vou ir postando elas aqui também para ficar organizadas. Então, tipo, na aula passada, quando sair o link, eu vou colocar aqui, no caso, essa aula que a gente vai ter hoje, quando sair o link, eu vou colocar aqui, vai ficando organizado, fica mais fácil de vocês acharem aqui o negócio da aula de matemática. E também tem um negócio, lista de perguntas sobre a primeira parte do capítulo 2 e tem outro sobre a segunda parte do capítulo 2. Isso. A primeira parte foi aquilo que a gente já fez prova e que a gente já terminou. Teoricamente, a gente já encerrou. Eu coloquei ali como exemplo, entendeu? Eu botei perguntas diferentes para vocês terem opções de fazer perguntas ali e descobrir um pouquinho mais sobre como é que mexe no Classroom, entendeu? Não é necessariamente para responder. Quando eu tiver postar um trabalho, vamos supor, ó, tipo, depois, hoje a gente vai ter, ainda tem recuperação hoje, tem recuperação amanhã. Na quarta-feira, provavelmente, eu vou postar alguma atividade para vocês fazerem, para me entregar para a próxima semana.
vai ser pelo Classroom. Aí a gente já vai estar treinando, já vai estar sabendo como é que mexe. Vocês já entregaram atividade pelo Classroom em outras matérias? Pessoal? Sim, já entregamos Já trabalho. colocamos. Mas aí como é que foi essa entrega? Tipo, eram formulários como a gente tinha antes? Eram perguntas dentro do Não, próprio... a gente tinha que mandar foto ou arquivo. Tá. Então, beleza. Dá Ou a para gente fazer mandava também. um arquivo do, tipo, Word. Também dá para mandar, não dá? É só Sim. anexar ali, né? Tá. Aham. Mas provavelmente eu não vou trabalhar tanto com o arquivo do Word. Eu vou continuar mais ou menos com os forms que a gente já estava fazendo. Algumas vezes o lance também de quando a gente tiver tarefa, para mandar tarefa, em vez de ser por e-mail, pode ser por aqui também. Eu quero uma foto de tal e tal exercício que vocês mandem. Aí também vai ser aqui pelo Classroom, que fica mais organizado para ver quem mandou e quem não mandou, tá? E aí vocês também podem gerenciar o que vocês mandaram, o que vocês não mandaram, que fica mais fácil. E eu também vou organizar o lance das aulas aqui, colocando todas as aulas aqui para vocês acompanharem de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Todo mundo conseguiu fazer o cadastro? Deixa eu ver aqui, a gente está em 19 pessoas, deixa eu ver quem não fez ainda. Deixa eu só dar um F5 aqui na minha lista. Tá. O Marquinhos já fez, o Arthur já fez, Bernardo, a Fabiola, a Grazi, o Melan, Daniel, a Evelyn, a Isabela, o Kian, o Bloom, a Helena, a Ana, o Pedro, o Eduardo. Faltou o Davi. O Davi ainda não conseguiu fazer, eu acho. Pelo que eu vi aqui, Davi. Acho que só faltou o Davi mesmo. Davi, você tá por aí, Davi? Já fez? Deixa eu ver o que apareceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o seu feito aqui. Moral. Pessoas. Patrícia. Aqui não chegou para mim ainda, Davi. Tá. Depois comenta lá no mural também no caso do grupo ali, Davi, que aí a gente eu consigo visualizar que eu consegui entrar ou não, tá bom? Que aqui para mim não apareceu dentro dos alunos. Tá, beleza. Ok. A gente estava vendo nas aulas anteriores o lance do capítulo 2. Eu vou fazer mais uma revisãozinha, a gente, do capítulo 2, deixa eu só transmitir aqui. E depois do conselho de classe, eu já te falei. Recuperação é só depois. As notas da recuperação é só depois do conselho de classe, tá? Eu só iniciar aqui a transmissão ali do capítulo. Então, vocês podem pegar o livro, tá? A gente vai dar mais uma revisada no capítulo 2. E o que acontece? O conselho é na quarta-feira de noite, se não me engano. O que vai acontecer, ó? Agora a gente já está praticamente acabando o capítulo 2, porque a gente já acabou as atividades ali. Aliás, acabou a primeira parte, agora a gente está na segunda parte, que é a parte que trata um pouco de frações. E essa semana eu vou encaminhar para vocês ali pelo Classroom uma atividade sobre essa segunda parte de frações, tá? Que começa lá na partir da página 63, se não me engano. Deixa eu só adiantar aqui o livro. Isso, na página 63, começa essa parte de frações. Deixa eu fechar aqui, ampliar aqui também. Eu vou fazer umas perguntinhas aí para vocês ver se vocês estão afiados sobre esse lance aqui de fração, tá? Ok. Vocês estão vendo aqui a transmissão do livro, né? Sim, a gente tá. Beleza, tá. Perguntas bobinhas para começar a aquecer. Vamos lá. Quem tiver microfone pode abrir ali e começar a responder. Como é que é o nome da parte de cima de uma fração? Vocês lembram? É o numerador, não é, Jonathan? Exatamente, o numerador. A parte de baixo se chama como?
Denominador. Denominador, exatamente. Então, a gente tem o numerador, que é a parte de cima, tem o denominador, que é a parte de baixo. Tem alguma condição especial que a gente tem sobre o numerador ou sobre o denominador? Tipo, alguma coisa que não pode, alguma coisa que é assim que a gente tem que tomar cuidado? Vocês lembram de alguma coisa? Na parte de baixo, eu posso colocar qualquer número no denominador? Não, é só o que representa a fração. Não é bem isso. A gente não pode colocar o zero, porque a gente não divide por zero. Então, a única restrição que a gente tem quando vai fazer uma fração é que na parte de baixo não pode ser zero. Então, o número de cima pode ser um número positivo ali, pode ser qualquer número de zero até qualquer outro número. E na parte de baixo a gente não pode colocar o zero. É a única restrição que a gente tem, por enquanto, nessa parte de fração, tá? Claro, logo em seguida, quando a gente começar a trabalhar com os números racionais, a gente vai perceber que em cima e embaixo pode ir número com vírgula, que a gente consegue fazer a transformação desses números com vírgula para números inteiros, e aí fica mais fácil trabalhar sempre com inteiros, tá? Então, no começo de fração, é isso. Representação de fração. Por favor, sempre que vocês forem fazer um desenho, não façam triângulo, não façam círculo, não façam figuras que sejam difíceis de separar. A figura mais fácil que a gente consegue desenhar e consegue representar são retângulos e quadrados. Então, toda vez que vocês vão fazer algum desenho, façam retângulo e quadrado para representar as coisas, tá? Então, toma cuidado na hora que eu vou fazer essas representações, porque isso a gente fez várias vezes no ano passado, e a gente fez 3, 4 provas, e o pessoal ainda na última prova ainda estava fazendo circunferência e triângulo, tá? Então, tomem cuidado com isso. O que é fração irredutível? Fala, Bernardo. É quando ela não consegue mais ser dividida. Tá, fala ali, Bernardo, que ele tinha um negócio para falar. O que foi? Não, é que, tipo, eu tô querendo começar a fazer diorama, e pra isso tem Como é que é? Diorama, meio que faz aquelas maquetes. Mas aí, tipo, tem uma coisa que eu preciso fazer uma poça. E a poça vai ser côncava, né? E circular. Tá. Como um Tá. daí eu preciso ver quanto do coisa eu tenho que usar pra fazer a poça, tipo, o material ali. Tipo, eu vou precisar misturar um pedaço dele e outro pedaço dele para dar a quantia que eu preciso. Tá, tu quer calcular o volume daquilo lá, não é isso? Exato, eu tenho que calcular o volume, só que, tipo, eu não sei como calcular um volume de uma coisa que, tipo, só marcam como coisa cúbica, né? Não Tá. vai ser cúbico. O jeito de você marcar isso vai ser um truque meio na vida real. Você vai pegar um copo, vai colocar a parte e vai medir, e olha no copo medidor e tira. Aí você vai dizer, tem 200 ml, tem 300 ml. E para medir uma superfície, um volume que não é o volume que a gente está acostumado, como tipo um cubo, um prisma ali, alguma coisa, fica bem difícil. Isso vão precisar de ferramentas na matemática que você ainda não tem condições de conseguir resolver, tá? Porque vai depender de integral, vai precisar de derivada. Então, o jeito que a gente tem de fazer isso é o jeito mais tradicional. Você pega, coloca algum líquido ali dentro, ou alguma coisa, ou tipo areia. Areia também dá para colocar e você conseguir medir qual é o volume da areia. Então, você tem o buraco, coloca, vai preenchendo até ficar cheio, depois você pega aquela areia, coloca dentro de um copo medidor e você vai dizer, tem 300 ml de areia. Pronto. Então, você vai saber que o volume que vai precisar para preencher aquela parte ali é 300 ml. Entendeu? Obrigado. É o único jeito que dá para fazer por enquanto. Senão, para calcular todo o resto ali, tem que ser uns cálculos bem avançados que não tem condições de conseguir agora, tá? Então, vamos continuar a parte de fração ali, tá? A gente tem a parte ali também de calcular o número de a fração de um número. Isso a gente já viu bastante no ano passado, que é o lance de ter assim, tipo, 1/3 de 6. A gente vai multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, tá? Então, você vai pegar e transformar esse D aqui numa multiplicação, multiplica pela parte de cima, divide pela parte de baixo e vai chegar no resultado. Nem sempre esse resultado aqui final vai ser um número inteiro, tá? Agora, aqui nesse capítulo, toda vez que a gente faz as contas, aparece ele inteiro. Mas isso não acontece de verdade quando a gente vai calcular a maioria dos números, porque vai começar a aparecer um número com fração, ou um número com vírgula,
Mas, por enquanto, todos os exemplos que apareceram aqui foram exemplos que deram resultados inteiros, tá? Uma outra coisa que a gente falou ali, que o Kian já me ajudou, é o lance de fração irredutível. É aquela fração em que a gente divide em cima e embaixo pelo mesmo número e não consegue reduzir mais ela, tá? E isso é uma coisa muito importante. Por que fração irredutível é uma coisa importante? Porque ela facilita que a gente faça os cálculos com o menor número possível. Porque a gente sabe que tem uma coisa chamada fração equivalente. Fração equivalente significa que a gente tem infinitos jeitos de escrever a mesma fração. Por exemplo, aqui, ó, 2/3 vai ser equivalente a 4/6. Por quê? Porque eu peguei cada uma dos pedaços que tinha aqui, desses 3 pedaços dessa pizza aqui, desse círculo, e dividi de novo no meio. Se eu dividir de novo no meio, o que vai acontecer? Ela vai continuar com os mesmos pedaços pintados e não pintados, só que agora vai estar dividido em mais pedaços. E a gente pode dividir infinitamente. Eu podia dividir de novo no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, e gerar várias frações que são equivalentes a ela, mas que são escritas de forma diferente, né? Vai ter um número em cima muito maior e um número de baixo muito maior, mas que vai representar exatamente a mesma proporção, a mesma razão entre o número de cima e o número de baixo. Então, fração equivalente é um negócio importante, e a gente sempre tenta fazer o seguinte, a gente sempre tenta pegar a conta e fazer no menor número possível, que é aquele lance que eu expliquei, tenta reduzir, escrevendo um número mais simples para fazer as contas, porque, em geral, a gente acerta mais as contas com números pequenos. Eu preciso fazer uma soma, preciso fazer uma multiplicação. Em geral, a gente acerta melhor as contas com números menores. Então, a gente sempre deixa na forma irredutível. Se na forma irredutível eu não consigo fazer a conta, o que vai acontecer em seguida? Você tem que pegar as próximas frações equivalentes para conseguir fazer a conta. Por que eu estou falando disso? Porque logo em seguida, depois dessa parte aqui de simplificação, começa a parte de comparação e logo em seguida as operações. E na comparação e na operação de mais e de menos, a gente precisa que a parte de baixo do número, o denominador, ele seja o mesmo número para que a gente consiga operar aquelas duas frações. Vou pegar exemplo aqui no nosso quadrinho. Todo mundo vendo o quadrinho, né? Sim ou não? Respondam para mim, por favor. Sim, Jorge. Beleza. Tá. Aí o que acontece aqui, ó? Vamos supor que eu tivesse a fração 1/3 e fosse comparar, quer dizer, eu quero saber se ela é maior ou se ela é menor do que essa fração aqui, ó, 2/6. O que eu tenho que fazer aqui para comparar essas duas? Eu tenho que deixar as duas no mesmo denominador. Nesse caso aqui, ó, se eu dividir em cima e embaixo essa segunda fração, por 2, eu vou chegar na seguinte fração. Olha só, vai ficar 1/3 e 1/3. E 1/3 é igual a 1/3. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa comparação foi que essas duas frações são iguais. Mas se eu tivesse pego outra fração, vamos supor aqui, ó, 2/3, uma outra que eu não conseguisse chegar no mesmo denominador com facilidade. 3/4 aqui, ó. Se eu for comparar essas duas, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho como reduzir nenhuma delas, porque elas já estão irredutíveis, mas eu vou precisar fazer aquele lance de multiplicar cruzado, que eu já fiz nas aulas passadas, que é isso aqui, ó. Eu pego esse número, multiplico em cima e embaixo. Pego esse número aqui e também multiplico em cima e embaixo. E aí, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai dar aqui. Vai ficar 8/12. E aqui vai ficar 9/12. Como os dois estão no mesmo denominador, o que vai acontecer? Eu vou comparar só o número de cima. E eu sei que o 9/12 vai ser maior do que 8/12. E pronto, tá vendo? Então, a gente consegue resolver isso bem rápido, usando essa ideia de que eu vou pegar o número de baixo e multiplicar em cima e embaixo da outra fração, e a mesma coisa aqui na anterior. E isso daqui também vai servir para a gente somar os números, porque somar e subtrair também depende de estar no mesmo denominador. Se não está no mesmo denominador, a gente não consegue fazer. Vamos supor aqui, eu vou pegar 7/6 e eu quero somar com 5/4. O que eu tenho que fazer? O mesmo esqueminha ali, ó, pegar o número de baixo, multiplicar em cima e embaixo aqui, e pegar esse mesmo número aqui, multiplicar em cima e embaixo. Ok, vamos lá, então vai ficar 28/24,
E aqui vai ficar 30 sobre 24. Ah, professor, mas dá para simplificar essa fração. Mas se eu simplificar a fração, eu vou voltar para a questão de cima, não faz sentido. Aqui a gente consegue somar. Na expressão de cima a gente não consegue somar porque eles estão com denominadores diferentes. Aí aqui eu consigo somar. Vai ficar então 58 sobre 24. Cheguei no resultado, tá? Esse aqui é o resultado, 58 sobre 24. Se eu quisesse simplificar essa fração, porque eu estou vendo que em cima e embaixo são números pares, eu poderia fazer, mas não tem necessidade, porque já chegamos no resultado. Se eu precisar usar esse número aqui para fazer uma outra conta, aí sim eu vou dizer para vocês que fica melhor se a gente simplificar. E aí, se eu dividir em cima e embaixo por 2, isso daqui vai ficar 29 sobre 12. E aqui já não dá para simplificar mais, tá? 29 sobre 2. Ok. Se fosse uma subtração, seria a mesma ideia, tá? É a mesma coisa, só que vai estar um menos aqui no meio e a gente vai fazer a mesma conta, subtraindo só a parte de cima. Multiplicação e divisão. A gente já fez isso também, mas é muito mais simples, que é o seguinte: eu vou multiplicar o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo, sem fazer mais nenhuma conta. Então, olha só, 2 vezes o 4, aliás, 2 vezes o 7 dá 14 e 3 vezes o 5 dá 15. Na divisão, é bem parecido com isso, só que a gente vai ter que fazer uma coisa antes de operar, que vai ser inverter o segundo número. Então, vamos supor aqui, eu vou pegar 2 sétimos dividido por 1/5, eu vou ter que inverter o segundo número. O que é inverter o segundo número? O que era numerador vira denominador, e o que era denominador vai virar numerador. Então, eu vou virar ele de cabeça para baixo. Então, vai ficar aqui, ó, 2 sétimos vezes, e troca a operação também, 5 sobre 1. E o resultado disso vai ficar 10 sobre 7. E pronto. Então, essas são as 4 operações que a gente já tinha aprendido no ano passado, com essa parte de frações. Na verdade, a gente ainda aprendeu também no ano passado raiz quadrada e potência com fração, mas a gente vai olhar isso só no próximo capítulo ali, que tem a parte de números negativos também com frações, então fica um pouco mais interessante. Mas essa parte aqui é isso, tá? Então não tem muito mais o que inventar, e vão ter probleminhas aqui, resolver problemas, e soma, e subtração. Esse capítulo aqui, como é muito de revisão do ano passado, a gente praticamente não tem nenhum exercício diferente, assim, vou fazer um exercício diferente para inventar. O que eu aconselho vocês é pegar um pouco dos problemas e treinar, porque algumas pessoas têm dificuldade em fazer os problemas. Quer ver? Vamos fazer esse 93 aqui. Esse daqui a gente não chegou a fazer, não foi? Acho que não. Tá, vamos fazer esse 93. Eu vou ler e alguém me ajuda a fazer aqui, tá? Em uma cidade, 3/4 dos habitantes têm entre 15 e 30 anos de idade. E 1/5 das pessoas declaram ser fluentes em espanhol. As pessoas com idades entre 15 e 30 que falam espanhol representam qual fração do total de habitantes dessa cidade? Vamos lá. Quem quer fazer essa questão comigo? Vocês sabem que toda vez que eu pergunto quem quer fazer e que quem participa, lembra que isso faz parte do conceito integrado de vocês, né? Eu não quero ficar chamando as pessoas para ficar fazendo, porque eu acho muito mais interessante que vocês se voluntariem. Vamos lá? Ninguém? Ok. Então a gente tem que fazer. Eu posso te ajudar, John. Como? Acho que o Bernardo tá falando. Fala ali, Bernardo. A gente tem que fazer 1/5 de 3/4 de uma. 1/5 de 3/4. Né? A gente tem que fazer Isso, a gente tem que calcular 1/5 de 3/4. E aí a gente vai ver que proporção são as pessoas que estão entre 15 e 30 anos. Então, eu vou pegar aqui o nosso quadrinho lá e vou calcular o que o Bernardo falou, que é 1/5 de 3/4. 1/5 de 3/4. Mas, professor, eu não sabia nem fazer quando era com o número inteiro aqui. Como é que eu vou fazer esse lance agora que tem fração em cima e embaixo? O que o D representa mesmo? É uma multiplicação. Então, vai fazer o seguinte, ó, 1/5 multiplicado por 3/4. E isso vai ficar 3
sobre 20. Então, a fração que representa a população que fala espanhol e que está entre 15 e 30 anos vai ser 3 sobre 20. E acabou, é só isso. Tá vendo? É bem rápido, bem prático. Com uma continha... Não daria para simplificar essa, né? Não, essa aqui não dá para simplificar, porque o 3 é primo e o 20 não é múltiplo de 3. Tá? Vamos para o próximo aqui, ó, exercício 94. Pedro tinha R$60. Ele separou 4/5 dessa quantia e gastou 2/3 do que havia separado. Qual fração que ele gastou? Como é que faz essa? Vamos lá. Algum dos Pedros para me responder essa. Vamos lá, porque é o Pedro que estava com o dinheiro. Opa, pode ser eu. Pode ser você. Como é que faz? Beleza, aí você tem que ver os R$60, daí você tem que dividir por 5, que vai dar 12. Aí o Tá, 12... então vamos fazer aqui, vamos fazer devagarinho aqui, ó. Então eu tenho que pegar... por que vai dividir por 5 ali? Tem que calcular o 4/5, né? 4/5 de 60. Por isso que você dividiu o primeiro por 5 ali, ó. Então, se dividir o primeiro por 5, fica 12. E depois o 12 vezes o 4, que é o que você vai fazer em seguida, vai ficar 48. Então, vamos entender o que foi esse 48? Ele separou R$48 dessa quantia. Ok. E aí, o que ele faz em seguida? Ele tem que dividir por... Ele gastou 2/3, né? Então tem que dividir o 48 por 3, depois multiplicar por 2. Então, ó, 2/3 de 48. A gente vai usar o que ele separou para gastar, né? Então, vai dividir por 3, vai dar 16. E 16 vezes o 2 dá 32. Então, o que aconteceu? Ele gastou R$32 naquele momento. Qual fração que ele tinha que ele gastou? Qual fração do que ele tinha, ele gastou. Ah, aqui tem uma outra questão, ó. Ele não está perguntando quanto de dinheiro ele gastou, ele está perguntando qual fração. Como é que a gente faz isso agora, Pedro? Espera aí, deixa eu ver aqui. Porque a gente descobriu o quanto ele separou, a gente descobriu o quanto que ele gastou, mas eu quero saber a fração que ele gastou em relação ao todo, que no caso era os R$60. Como é que eu faço para chegar nessa fração? Putz, deu branco, professor, passei o... Tá, então vamos lá, eu vou te ajudar nessa. Vamos pensar o seguinte, se ele gastou R$32 e o total era 60, é só escrever uma fração com isso. 32 sobre 60. Essa daqui já é a fração. Só que eu posso simplificar um pouco para chegar num resultado um pouco mais agradável. Quanto que eu posso dividir isso aqui? Pode dividir primeiramente por 2, que vai ficar 16 sobre 30. Depois... 16 sobre 30 e depois? Deixa eu ver. Por 3, eu acho. Por 2 de novo, né? Porque os dois são pares, aí vai ficar, no caso, 8 sobre 15. Sobre 15. Daí já vai ter que... Vai dar Aí, um negocinho aí aqui acabou. Então, a fração irredutível, se eu quisesse, era essa daqui, ó, 8 sobre 15. Mas ele perguntou qual a fração. Então, nessa primeira resposta aqui que a gente deu, 32 sobre 60, já estava valendo, já tinha acabado o nosso problema, tá? Valeu, Pedro. E segura esse dinheiro aí, não gasta tudo, não. Vamos lá. A 95, vamos para 95 aqui, ó. A metade da herança de Nicamor ficou para o filho mais velho dele, o Luís. Do restante, 3/5 couberam ao caçula, Heitor. Qual fração da herança Nicamor coube ao Heitor? Ele corresponde a qual porcentagem da herança? Olha só. Então, o que acontece? Vamos ler de novo aqui o problema. A metade da herança do Nicamor ficou para o filho mais velho dele, que é o Luís. Então, a gente sabe que metade ficou para uma pessoa. Do restante, 3/5 coube ao caçula, Heitor. Qual fração da herança ficou de Nicamor coube para Heitor? Então, a gente tem que entender o seguinte, ó, vamos escrever todas as coisas que a gente tem de informação aqui. Ó. 50%. Tudo bem que eu escrever em porcentagem? Faz algum problema a gente escrever em porcentagem? Não, que metade é 50%, né? A gente já aprendeu isso também bastante no ano passado. 50% ficou para o nome da pessoa aí qualquer, mesmo o Luís. Ok. O que aconteceu? Sobrou metade da herança.
Então, dessa metade, dos 50%, 3/5 ficou para uma outra pessoa, que é o Heitor. Então, a gente tem que calcular 3/5 de 50%. Só que 50% a gente sabe que eu posso escrever já direto ali com a metade, que é a mesma coisa que a gente viu ali, né? Eu vou calcular isso daqui. Então, vai ficar o quê? Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, fica 3/10. Então, isso daqui, ó, é a fração que corresponde ao Heitor. Aí ele pergunta aqui, ó, qual fração da herança de Nicamor coube a Heitor? A resposta já está aqui, ó, 3/10. E o 3/10 a gente ainda poderia representar na forma de porcentagem por 30%. Como é que eu sei que é direto 30%? Quando a gente já tem aqui o 10 aqui embaixo, é muito fácil de transformar isso em porcentagem, porque eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, e aí vai ficar o quê? Vai ficar 30/100, e isso daqui já é uma porcentagem, porque na parte de baixo está escrito 100, então é porcento. Então, isso aqui é a mesma coisa do que 30% da herança. Então, o que aconteceu ali, ó? O Luiz ficou com 50%, o Heitor ficou com 30%, e ainda sobrou 20% da herança, que eu não sei para quem ficou. Beleza. Essa daqui de expressão numérica é fácil. Quem que tem que fazer primeiro, a multiplicação ou a soma? A multiplicação. Multiplicação, né? E nesse caso aqui que tem um parênteses, quem vai primeiro? O parênteses, aquela conta que tá dentro do Isso, parênteses. faz primeiro o que está dentro do parênteses, resolve e depois opera com a multiplicação. Bem fácil. Está perguntando aqui, ó, qual que é o inverso de 3/4? 4/5, né? Bem fácil. Qual o inverso de 3? Qual o inverso de 3? É 1/3. 1/3, né? Porque a gente sabe que todo número tem um 1 embaixo. Então, se eu inverto isso, vai ficar 1 na parte de cima e o número vai para a parte de baixo. Exercício bem simples aqui, 98 também bem simplesinho. E a coisa, tudo que a gente já fez no ano passado. Aí aqui parece mais um pouquinho de divisão. Deixa eu ver um probleminha aqui que envolva a divisão para ficar interessante da gente fazer aqui, ó. Vamos fazer. O que foi ali que ele está falando? Sim, eu sei que falta 4 minutos. Fica tranquilo aí que eu tô ligado no horário. Eu sei olhar o relógio, já aprendi isso. Vamos fazer aqui, ó, o 102. O 102 que é bem fácil, olha só. Cláudio recebeu um salário de 2.400. Ele gastou 2/3 desse dinheiro com moradia e 1/4 com alimentação. Com 1/5 que ele sobrou, ele comprou roupas e com o restante pagou outras despesas. Então aqui ele pede para calcular várias coisas. Então a gente já vai calcular tudo que ele pode com esse dinheiro aqui, ó. Então ele recebeu 2.400 e gastou 1/3 do dinheiro com moradia. Então vamos escrever aqui, ó. Tem que fazer 1/3 de 2.400. Isso eu já sei de cabeça. Dá 800, ok. Então, isso é com moradia. Então, você vê moradia aqui embaixo, só para não ter dúvida aqui. Moradia. Vamos para a próxima pergunta ali, ó. A outra, um quarto com alimentação. Então, tem que fazer ali, ó. 1/4 de 2.400. Fica 600. E eu vou colocar aqui, ó, alimentação. Ali, tá bom. Vamos para o próximo ali. A próxima parte, 1/5 que sobrou, ele comprou roupas. 1/5 do que sobrou. Então, olha só. Já não é mais 1/5 do total. É 1/5 do que sobrou. Então, eu tenho que calcular 1/5 do que ainda não foi gasto. Então, a gente tem que calcular primeiro aqui, ó, somar esses dois, no caso, 800 mais os 600, isso vai dar 1.400, e 1.400, quando a gente tira de 2.400, sobra 1.000. Então, eu tenho que calcular, na verdade, 1/5 de 1.000. Vou colocar correto. 1/5 de 1.000. E isso eu sei que dá 200,
Então, isso foi o que ele gastou com roupa. Vou colocar aqui roupa, para não ficar dúvida. Roupa. E o restante, ele gastou com outras despesas. Então, a gente vai ver o que sobrou para fazer com outras despesas. A gente tinha ali, ó, 1.400 mais 200 dá 1.600. Então, a gente faz uma continha simples ali, ó, que é 2.400, tá? 2.400 menos 1.600. Então, eu sei que outras despesas, ele gastou 800. Então, eu vou anotar aqui, ó, outras. Foi para a internet, foi para o iFood, foi para pagar o Netflix, várias coisas, né? Outras. Ok. Então, esses são todos os valores que a gente já tem anotado. Então, vamos responder aqui, ó. Quanto que ele gasta de moradia? Moradia, a gente acabou de ver que é 800 com moradia. Quanto que ele gasta com alimentação? Alimentação, R$600. Quanto que ele gasta com roupas? Com roupas foi R$200. Outras despesas, ele gasta R$800. E qual que é a fração do salário representa o gasto do Cláudio com roupas? Então, eu tenho que pegar um número que deu a quantidade de roupas e dividir pelo total que a gente tem aqui, ó. Então, eu vou pegar o 200 e dividir por 2.400. Ah, que conta difícil. 4 zeros. 2 sobre 24. Se eu simplificar dividindo em cima e embaixo por 2, fica 1 sobre 12. Então, seria 1 sobre 12 do total do dinheiro dele. Beleza, pessoal. Então, olha só. Quem não conseguiu, sim, eu acabei de ver. Quem não conseguiu ali entrar ainda, manda uma mensagem para mim lá dentro do próprio... Aliás, quem não conseguiu entrar, tenta entrar no Google, no Classroom, e depois, se não conseguir entrar, tenta mandar um e-mail para mim, tá bom? A aula de hoje era só isso.